Você já se viu alguma vez como uma impostora? Você já ouviu alguém usando o termo síndrome da impostora? Esses dias eu estava numa festa com uma amiga, batendo um papo e de alguma maneira surgiu o termo. Com certeza isso é a síndrome da impostora. E então eu fui pensando nas quantas vezes esse termo já foi empregado, ou comigo, ou em volta de mim, de maneira muito natural, como se isso fosse algo já dado, estabelecido e instituído na nossa sociedade, e algo que costumeiramente está muito atrelado às mulheres. Então, enquanto a gente seguia conversando, minha amiga e eu falei para ela: mas você sabe que me causa um certo incômodo e uma estranheza a maneira como o termo vem sendo usado? Porque, primeiro, eu não sei exatamente de onde é que ele vem, e a gente já vai chegar lá. Mas, segundo, porque ele tá sempre muito atrelado às mulheres, e pra mim, duas coisas aqui são importantes. Primeiro, o fato dele ser chamado de síndrome, e síndrome é algo bastante patologizante, então você patologiza uma questão, porque síndrome é justamente algo que está relacionado a uma patologia. E segundo, porque justamente está muito relacionado a mulheres, e isso parece nos levar, e na verdade não só parece, mas como nos leva, a um lugar muito curioso, que é esse lugar dos livros de autoajuda que vão dizer o que é que você tem que fazer para deixar de ter a síndrome da impostora. Mas, antes que você se esqueça quem eu sou, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, e você que está aí do outro lado, pessoinha querida, é sempre muito bem-vinda por aqui. E agora que eu já me apresentei, talvez eu devesse dizer para você o que é a tal da síndrome da impostora. Você já ouviu falar na síndrome da impostora? Provavelmente. Mas caso você não tenha ouvido falar, e observe que a gente está falando da síndrome da impostora no feminino, como eu disse lá atrás. É interessante, não é mesmo? A síndrome da impostora está relacionada com essa dúvida sobre si mesma que supostamente as mulheres teriam. Diante de tudo, elas duvidam da própria capacidade, mesmo quando algo funciona muito bem. Então elas são costumeiramente assombradas por esse sentimento de que nunca está bom, nunca é o suficiente. Então quando você relata algo do tipo, é muito comum que se diga: Aí, ó, síndrome da impostora. então, de novo, conversando com essa minha amiga nessa festa, entre um brigadeiro e outro, que eu fui dizer justamente desse meu incômodo, que vinha inclusive de pensar a partir da linguagem essas questões. Tem uma pesquisadora sobre a qual eu já falei aqui, inclusive, a Deborah Cameron. Eu já fiz um vídeo e eu vou deixar aqui linkado sobre a questão da assertividade das mulheres, a questão da construção da autoridade da mulher no ambiente corporativo e as relações disso com questões de linguagem, por exemplo, e a maneira como se fala sobre isso. E a Deborah Cameron, ela vem estudando essa questão de como se fala sobre a linguagem, a maneira como as mulheres se comunicam, aquilo que se demanda das mulheres já há bastante tempo. Ela tem esse livro que se chama Verbal Hygiene, que é um livro muito famoso dela, mas ela também tem um blog que eu vou deixar aqui embaixo. Então são diferentes as circunstâncias em que ela vai falar sobre aspectos variados que envolvem o falar sobre a mulher ou sobre a maneira como a mulher se posiciona no mundo. E já nesse livro aqui, o Verbal Hygiene, ela vai trazer justamente esse elemento que é muito comum na sociedade de elaborar manuais sobre como é que você deve melhorar a sua comunicação e a relação disso com questões de gênero. É óbvio que a gente não pode esquecer também as questões de classe e de raça. Inclusive nas discussões sobre a síndrome da impostora e as críticas que são feitas à questão da síndrome da impostora, as questões de raça e classe estão intrinsecamente aí relacionadas. Então, o que a Deborah Cameron vai nos trazer nessas diferentes circunstâncias é que quando, por exemplo, um manual de autoajuda vai dizer aprenda a ser mais assertiva e costumeiramente relacionado à questão da mulher, é porque você está querendo que a mulher se enquadre num lugar que é um lugar idealizado e majoritariamente masculino. Aí você pode me dizer: Ai, Jana, calma, hoje em dia o mundo mudou tanto, as mulheres ocupam espaços tão diferentes. Eu sei que o mundo tem mudado. E, de novo, o mundo é um lugar muito grande, né? Então, as mudanças, elas podem ser, inclusive, muito variadas nesses diferentes ambientes. Mas o que eu acho importante a gente não se esquecer é que esse mundo
durante um bom tempo, ele foi esse mundo, e de novo, não em todas as culturas, mas na cultura ocidental, uma parte pelo menos dela, esse mundo foi o mundo que a gente vê hoje, muitas vezes construído para ser o mundo dos homens, né? São os homens que saem para trabalhar, ou eram os homens que saíam para trabalhar, as mulheres trabalhavam em casa, tanto que tem várias discussões que vão falar sobre a relação entre o público e o privado e o papel da mulher nessa existência no privado. Tem um livro da professora Flávia Biroli que vai falar inclusive sobre isso, e claro, esse não é o único, é porque eu me lembrei agora. Então, nesse mundo em que os homens ainda lideram muitas coisas e que você tem esse fazer, entre aspas, do homem, como uma parte significativa da experiência, por exemplo, corporativa, ainda que haja mulheres que já ocupam esses lugares, você tem esse lugar muito marcado ainda. E enquanto eu editava esse vídeo, eu fiz questão de voltar aqui para dizer que é óbvio, né? A gente tá se concentrando aqui, eu tô falando especificamente da questão do corporativo, mas a gente tem muitos impedimentos às mulheres que tem a ver, inclusive, com as violências aos seus corpos, numa lógica mesmo de opressão e de profunda tentativa de silenciamento e de apagamento das mulheres, que operam em diferentes lugares. Então, quando a gente pensa sobre a síndrome da impostora, de que lugares e sobre que coisas estamos falando. E aí, quando você fala, então, de que a mulher, por exemplo, para voltar nesse vídeo que eu já fiz, precisa ser mais assertiva, o que a Deborah Cameron vai dizer é que não existe, na verdade, espaço para a mulher. Porque quando esse espaço ideal, bom, ótimo para a mulher, porque quando ela não é assertiva nesse ideal do que seria ser assertivo, ela é considerada mole. Mas quando ela é assertiva, ela é considerada agressiva. Então não há ponto bom para a mulher. E ela vai chamar atenção em um artigo mais recente, que eu discuti nesse outro vídeo, sobre o quanto, por exemplo, treinamentos de comunicação eram direcionados especificamente para mulheres, inclusive no século XXI. E o quanto isso é curioso, porque você está atribuindo a um problema feminino, ao invés de olhar para as questões da sociedade, que fazem com que as mulheres sejam vistas como inferiores, e identificando essas, entre grandes aspas aqui, inadequações da mulher. Então observe que isso tem uma relação tão significativa com essa questão da síndrome da impostora. E aí eu fui conversando de novo com essa minha amiga e dizendo para ela que eu achava o termo equivocado e muitas vezes o uso muito reducionista e para um lugar que justamente queria consertar a mulher. Então, nós mulheres nos reunimos aqui para falar da síndrome da impostora e vamos buscar os caminhos para melhorarmos. Então, você se concentra num lugar bastante individual, uma característica muito foda do mundo em que a gente vive hoje, né, desse sistema econômico, político, maior, sei lá, em que a gente vive hoje. E isso faz com que você, portanto, não olhe para questões outras que têm a ver com como essas sociedades foram sendo construídas, que fazem com que a mulher se veja sempre como inadequada. E claro, tem aí uma questão anterior que a gente tem que pensar, que é a quantidade de mulheres que sequer se veem validadas, no sentido de que sequer têm as suas vozes escutadas. Porque justamente fazem parte de grupos dentro dessa grande categoria mulher, em que elas sequer são ouvidas. Então veja que você achar que você não está sendo validada é uma etapa, inclusive, de um grupo específico de mulheres. Então quando a gente faz esse entrecruzamento entre questões de raça, classe, gênero, a gente tem nuances muito maiores e muito mais significativas para a gente pensar essa tal da síndrome da impostura. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei um artigo na The New Yorker, de fevereiro de 2023, e que chama assim: por que todos se sentem como se estivessem enganando? E quando eu encontrei esse artigo, o que me chamou a atenção nele é que justamente ele vai dar um panorama histórico do uso do termo, né, da síndrome da impostora. E aí, na verdade, a gente vai descobrir
que, na verdade, a síndrome da impostora surge de um artigo que vai falar sobre o fenômeno da impostora. Esse artigo foi escrito por 2 pesquisadoras brancas. Elas fazem uma análise conversando com mulheres brancas sobre justamente como elas se sentem e o que esse artigo vai procurar entender a partir dessa lógica da impostora que sente que vai ser descoberta, que acha que não está sendo boa o suficiente e tal. No caso delas, elas vão olhar para elementos que têm a ver com traços mais familiares, ou então que tem a ver com a maneira como meninas são socializadas. Teria sido mais esse o foco do artigo, que saiu em 1978. Ele foi publicado efetivamente em 1978. Então veja, a gente tem aí 45 anos da publicação desse artigo e desde então ele vem sendo muitíssimo citado. As autoras que se chamam Clance e Imes, eu não sei se fala Imes ou Imes, vocês já vão me perdoando, são pessoas que trabalham com mulheres nos seus consultórios de psicologia e falam sobre a questão da síndrome da impostora ou do fenômeno da impostora, mas tem hoje grandes questões justamente com o uso da palavra síndrome, só para começar. Elas reconhecem as críticas que são feitas ao trabalho lá de 1978, em especial essa questão de classe e de gênero. E nessa entrevista, nessa conversa, a repórter inclusive traz que uma delas vai dizer que no seu consultório, quando uma mãe vem dizer que sente que se coloca nesse lugar da impostora e vai falar das dificuldades da maternidade, por exemplo, o que justamente a psicóloga vai dizer não é, vamos trabalhar a sua assertividade, ou seja lá o que for, mas dizer, não, você precisa de suporte em casa para o cuidado com os seus filhos, porque você está sobrecarregada. Então, não são psicólogas que estão desconectadas justamente dessas questões. É um artigo que tem 45 anos e que há uma série de revisões que vão sendo feitas. Eu deixo esse artigo da New Yorker aqui embaixo para você conhecer algumas das discussões que foram feitas. Uma delas, inclusive, num artigo que saiu aqui já nos anos 20, na Harvard Business School, por 2 pesquisadoras que vão trazer justamente a questão de raça para o centro, para falar dos desafios e dos problemas que o termo síndrome da impostora tem, porque justamente uma mulher negra muitas vezes sequer consegue ser ouvida, o que dirá ser validada naquilo que está dizendo. Então que há uma série de questões que precisam ser trazidas e que aí, claro, como eu disse, tem a ver também com a questão de classe. Então, e por que eu decidi trazer isso hoje para vocês? Eu acho interessante como esses termos, eles vão pegando. E é claro que a solução mais fácil é você justamente individualizar, patologizar e dizer, é uma questão das mulheres majoritariamente, né? Essa é a discussão que a gente vê muito no Brasil, né? E veja, eu não conheço todas as pessoas que estão falando sobre síndrome da impostora, todos os trabalhos, mas eu tô pensando aqui na maneira como corriqueiramente esse termo aparece em conversas com mulheres. Preste atenção aí do outro lado. Tenta lembrar de conversas que você já teve e como é que essa conversa apareceu, em especial em grupos de mulheres. Então é muito comum que se vá falar sobre isso e que se coloque nesse lugar de como é que juntas nós podemos atuar, mas muito como se o problema estivesse na mulher e não como se a questão fosse um problema da base em que ainda hoje as relações estão estabelecidas, com foco nesse lugar ideal desse homem que opera nessas corporações, porque não é só um lugar ideal, mas ainda em boa medida as corporações têm essas figuras masculinas, na lógica do capitalismo, em que não ser suficiente é ótimo, o que faz com que você sempre vá buscar uma outra coisa, porque está sempre faltando algo, então você nunca estudou o suficiente, você nunca trabalhou o suficiente. No quanto essas estratificações de classe faz com que haja aqueles que são até ouvidos, aquelas que sequer ouvidas são, que sequer consideradas para a conversa são. Os lugares, então, em que essas mulheres estão colocadas no mundo. E, de novo, não ignorando aqui o fato de que as mulheres estão batalhando por um mundo diferente. Não se trata disso. Mas de pensar no quanto esse mundo vai
colocando a mulher nesse lugar de encontrar uma maneira de que ela precisa se resolver, porque a questão está nela, o problema está nela. E aí eu precisei voltar aqui de novo. O termo síndrome da impostora acaba aparecendo muito nesses ambientes mais corporativos, por isso o que eu tô falando aqui tá um pouco circunscrito a esse espaço. Mas é evidente que quando a gente fala que o problema muitas vezes é colocado na mulher, é em geral colocado na mulher, isso vale para tudo, inclusive para as violências. Ah, por que tá usando saia curta? Por que é que conversou com fulano? Então observe que essa, entre enormes aspas, inadequação da mulher é um lugar que funciona muito para a lógica machista e misógina em que a gente vive. Porque é ela quem tem que resolver coisas que, na verdade, não tem nada a ver com ela, mas que tem a ver com essa estrutura em que a gente vive, essa lógica, essas dinâmicas nas quais a gente vive. E aí é curioso ver, então, o quanto muitas vezes a discussão sobre a síndrome da impostora vai de novo para esse lugar da mulher, como se ela precisasse resolver. E isso, além de tudo, vende bastante, viu, gente? Porque os livros de autoajuda, as palestras para falar sobre o que a mulher tem que fazer dentro e fora do ambiente corporativo para evitar a síndrome da impostora, isso dá bastante dinheiro. Eu acho que o termo síndrome da impostora deve acabar? Eu acho. Síndrome com certeza, porque é um absurdo. Não faz o menor sentido falar em síndrome. Mas pensar esse lugar da impostora, se for pra gente ficar só, nossa, puxa vida, ou então mesmo assim, ai, é fogo como isso acontece nas corporações, e aí você cria um treinamento para mulheres, assim como tem os treinamentos para comunicação assertiva, de novo, é ótimo, é um lugar ótimo. Por quê? Porque parece que você tá atuando para fazer alguma coisa. As empresas, por exemplo, né, um lugar onde essas discussões acontecem bastante, parece que elas estão atuando para fazer alguma coisa, quando na verdade elas não estão atuando efetivamente, porque você tá só botando um band-aidinho, quando na verdade você tá deixando, e aí você tá deixando de discutir essa questão outra que tem a ver com toda uma estrutura, uma lógica mesmo operante há séculos em torno daquilo desses papéis da mulher e do homem nessa sociedade, como a mulher vai sendo inserida nesses outros lugares e como ela vai sendo colocada como ineficiente nesses outros lugares sempre, quando ela tem sempre algo outro a buscar, que é esse ideal outro que tem base num lugar que não é a mulher. E aí você fica então com esse treinamento, com essas conversas que na verdade, quando a solução são conversas, entre aspas, né, a solução são essas exclusivamente conversas entre mulheres, ou então os treinamentos para mulheres, para que elas se sintam mais seguras, você tá tapando só com a peneira, porque você tá falando, você tá atribuindo esse problema a mulheres. Ai, se você tá falando sobre a síndrome da impostora, veja, eu não tô querendo brigar com você individualmente, meu problema não é esse. Eu tô aqui querendo fazer essa discussão, pensar sobre coisas que não sou só eu que tô pensando, é evidente também. Não tô querendo dizer que é a hora que exclusiva ela, mas pra pensar que, gente, é um mundo cagado. E cada vez que a gente fala sobre síndrome da impostora nesses termos, a gente imputa à mulher o problema, como se ela tivesse que caçar essa solução. Não tem que caçar solução nenhuma. A gente tá falando de um sistema em que a pessoa tem que ser constantemente insuficiente para que ele continue funcionando. E aí um sistema em que a mulher não tem vez, porque o ideal tá num outro lugar que a mulher nunca vai atingir. Basta lembrar o caso da assertividade, que eu já trouxe aqui num vídeo anterior. Então veja, era pra eu ter tomado minha água. É água, viu, gente? Tava preocupada com o tempo ali. Mas era pra eu ter tomado água, eu nem consegui. Fiquei pensando, então o Bride é essa minha amiga maravilhosa, que a gente acabou nessa conversa, e aí ela falou, você devia fazer um vídeo sobre isso. Eu podia mesmo, e fiz. Então, beijo pra todo mundo, beijo pra minha amiga, eu não vou falar o nome dela, porque, né, eu não pedi pra falar o nome dela, então, mas ela sabe, eu amo ela, e tudo, e tal. Então, beijo, gente, vamos pensar sobre essas coisas. E nos livros de autoajuda, que as pessoas ganham rios de dinheiro, nos livros de autoajuda pra fazer a mulher melhorar, pra ela ganhar confiança, pra ela se empoderar. Eu não aguento, gente. Eu podia estar ganhando dinheiro? Podia. Eu ganho dinheiro? Não ganho. Você vai me chamar para dar uma palestra sobre a síndrome da impostora? Talvez não chame. Para falar sobre comunicação? Talvez não chame, porque eu tô fazendo a crítica ao termo, né? Então, talvez não chame. Mas se você quiser chamar, chama. Tchau.